e no Expresso. Todos os portugueses que entregam declaração de IRS têm alguma expectativa de receber reembolso, mas poucos sabem porque é que alguns recebem e outros não recebem e até têm de pagar. O Contas Poupança explica-lhe como se fazem estas contas. Nesta altura, espero que já tenha atualizado o seu agregado familiar e que tenha validado todas as suas faturas pendentes. Mas a grande pergunta que a maior parte dos portugueses faz é: quanto é que eu vou receber de reembolso do IRS? Neste Contas Poupança, vamos ensiná-lo a fazer as contas. Todos os anos entregamos o IRS e esperamos pelo reembolso como se fosse o resultado de algum sorteio ou mais ou menos uma questão de sorte. Mas é possível fazer as contas. Sempre que entrega o IRS, faz primeiro uma simulação e recebe a chamada nota de liquidação. Mas para muitos, este documento parece chinês. As pessoas conseguem perceber o que é aquilo da nota de liquidação? Não, a maioria dos contribuintes não consegue perceber o que é a nota de liquidação, mas é muito importante percebê-la. Dá-nos o imposto a receber o reembolso ou a pagar, mas dá-nos também a liquidação do imposto. As contas todas que levaram àquilo. As contas todas que o Estado fez para chegar àquele valor. Se quiser ter já uma ideia de quanto pode receber este ano, basta ir ao seu recibo de ordenado de dezembro e ver no acumulado de 2023 quanto reteve na fonte. Este número também é importante porque é o máximo que pode receber de reembolso. Nunca receberá mais do que o valor que reteve. Por exemplo, quem recebe exatamente o salário mínimo nacional tem este valor a zero. É por isso que nunca tem reembolso. Não paga, mas também não recebe. Se quiser, pode acompanhar esta reportagem com a sua nota de liquidação do ano passado. Se perceber uma, passa a perceber todas. Comecemos então pelo princípio. Estas são as contas de uma jovem a que vamos chamar Maria. A primeira linha é todo o dinheiro que ela recebeu no ano passado. É o valor bruto, ainda antes das retenções na fonte para o IRS e para a Segurança Social. A seguir, na segunda linha, tem um valor que é difícil compreender, mas que é igual para todos os portugueses. E é exatamente 4.104 euros. Aos seus rendimentos brutos, o Estado desconta estes 4.000 euros e faz isto a todos, sejam pobres ou a pessoa mais rica do país. Chegamos assim à linha número 6. É o resultado dos seus rendimentos menos a tal dedução específica. E este passa a ser o valor mais relevante a partir de agora. No caso da Maria, o valor que deu foi 10.396 euros. A seguir, vai ao Google ver em que escalão de IRS é que fica esse valor e calcula a respectiva percentagem. No caso desta jovem trabalhadora, o IRS que ela tinha de pagar era 23% de 10.396 euros, ou seja, 2.391 euros de imposto. Como é solteira, a conta está feita. Se fosse casada, era a soma dos dois rendimentos a dividir por 2. Não se esqueça que tem de fazer o cálculo pelos escalões do IRS do ano respectivo. Os valores do exemplo são com taxas de 2022. As de 2023 já são inferiores. Na linha número 12 tem a parcela a abater e esta parte é muito difícil de explicar. O imposto do IRS é calculado por escadinhas. Vamos pegar na tabela deste ano, referente a 2023. Se ganhar 25.000 euros por ano, o escalão é 35%. Mas não vai pagar 35% sobre todo esse valor. Sobre os primeiros 7.000 paga 14,5%. Entre os 7.000 e os 11.000 só paga 21%. Dos 11.000 aos 15.000 paga 26,5%. Entre 15.000 e 20.000 paga 28,5%. E só entre os 20.000 e os tais 25.000 é que vai pagar 35% de imposto. A parcela a abater é essa diferença para os escalões anteriores. O truque é calcular o valor total que aparece na sua linha 9 pela taxa média do seu escalão e vai dar mais ou menos o mesmo resultado. Assim, feitas as contas, a Maria tem de pagar de imposto, que é chamada coleta total, 1.786 euros.
Pegando no seu recibo de ordenado de dezembro, com o salário bruto acumulado e na tabela dos escalões de IRS de 2023, já consegue fazer sozinho esta conta. Aqui ainda não entram os filhos só entram depois nas deduções. Que é atualmente 600 euros por cada filho. Por cada filho. E por isso é que às vezes quando os filhos fazem 25 anos, as pessoas dizem, mas eu agora tenho que pagar impostos, porque perdem todas essas deduções relativamente aos filhos. Essas deduções, para além dessa dedução específica também, ainda têm as deduções à coleta que cada um dos membros do agregado familiar, neste caso os dependentes, também vão acrescer aos do agregado propriamente. Saúde, educação e Saúde, todas educação, as outras. o que quer que tenha. As despesas gerais e familiares. É justamente aqui que entra a parte mais importante que está nas suas mãos para poder aumentar o seu reembolso do IRS. Quanto mais faturas tiver com o número de contribuinte, mais vai abater a este imposto a pagar. É uma percentagem por cada categoria, em que tenho estas despesas gerais, que aproveitam a todos, não é? Desde que se cumpra esses limites. Mas depois tenho as outras específicas que eu tenho que as identificar para que cada uma vá diminuir o seu bocado ao IRS. Recordamos que a Maria tinha de pagar 1.786 euros de imposto, mas como pode ver no quadro das deduções à coleta, ela teve 250 euros em despesas gerais e familiares, quase 160 euros em despesas de saúde e 50 euros por ter pedido faturas com o número de contribuinte em restaurantes, cabeleireiros, oficinas e outros. Assim, vai descontar quanto? 460 euros ao imposto a pagar. Por exemplo, este outro contribuinte, casado e com 2 filhos, conseguiu deduzir o máximo em praticamente todas as categorias. Vai descontar ao imposto a pagar 3.785 euros. Porquê? Porque teve de facto as despesas, mas pediu fatura com o número de contribuinte de rigorosamente tudo. Chegamos agora à parte final das contas do IRS. Como viu, a Maria teria de pagar cerca de 1.325 euros. É aqui que entra a retenção na fonte, que é o tal valor que está no seu recibo de vencimento de dezembro. Ela descontou para o IRS, no ano anterior, o total de 1.727 euros. Como isso é mais do que os 1.325 euros de IRS a pagar, a autoridade tributária devolve-lhe a diferença do que pagou a mais. Por isso, vai ter um reembolso de 401 euros. Portanto, eu já adiantei ao Estado, chego à conta final do IRS e o Estado diz-me, eu tenho que pagar X, mas eu já adiantei um valor e, portanto, abato o que eu adiantei. E se eu adiantei a mais, vou ter o reembolso. Se eu adiantei a menos, ainda vou pagar imposto. Caso não tivesse nenhuma dedução, Maria teria de pagar cerca de 60 euros em vez de receber. Se ela tivesse feito um PPR, ainda poderia ir buscar em deduções mais 400 euros. E então aí o reembolso teria passado de 400 para 800 euros. É assim que funciona o IRS. Com estas explicações, tente agora perceber a sua nota de liquidação. Vai passar a ver os impostos de outra maneira. Este Contas Poupança pareceu quase uma aula de contabilidade. Se não percebeu algumas coisas, não se preocupe. O importante é fixar 2 coisas. Veja o seu recibo de vencimento de dezembro e confirme o total que reteve na fonte. E peça faturas de tudo com o número de contribuinte para aumentar ao máximo as suas deduções. Se perceber isto, já está a ganhar. Gonçalo Soares e Pedro Anderson. Sim.